tenho certeza que você que está aqui, que você que está em casa, com certeza quer viver com o seu pensamento fixo em Deus. Que Deus nos dê essa graça, irmãos e irmãs. Você que está aqui, você que nos acompanha em casa, que Deus nos dê verdadeiramente a graça de vivermos com o nosso pensamento fixo no Senhor, com o coração aberto para que Deus realize a sua obra na nossa vida, porque Deus sempre tem algo para fazer, na sua, na minha, na nossa vida. Ninguém de nós está fora do plano de amor de Deus, um plano pessoal, um plano personificado. Deus tem um plano de salvação para todo e qualquer ser humano, mas Deus tem um plano de amor, de felicidade para a sua vida. Você que está aqui, você que nos acompanha em casa, ninguém fica de fora, ninguém fica fora. Deus tem um plano para a sua vida. Pode ser que você que aqui está nessa noite, pode ser que você que nos acompanhe em casa através da TV Canção Nova, possa correr o risco de pensar: Deus tem um plano na vida do fulano, Deus tem um plano na vida do Beltrano, do Cicrano, mas na minha não, nada acontece. Não se engane, não caia nessa tentação. Deus tem algo para a sua vida, um plano especial para a sua história, para o seu coração, para a vida dos seus. É preciso que de fato nós mantenhamos o nosso pensamento vivendo em Deus, para descobrir o que Ele tem para cada um de nós. E que exemplo belíssimo nós vemos na primeira leitura. Exemplo belíssimo, preste atenção, de alguém que vivia com o seu pensamento em Deus. Esse alguém era São Paulo, o apóstolo Paulo. Tanto que o Papa Francisco nessa manhã construiu um elogio acerca da figura de Paulo. Esse homem que de fato se deixava conduzir pelo Espírito Santo, por Deus, em tudo aquilo que era, em tudo aquilo que fazia. Gente, e a leitura nos mostra de maneira muito objetiva, muito clara, os frutos de alguém que de fato vive com o pensamento em Deus. Os frutos na vida, na história. Me chamou tanta atenção essa leitura. Com certeza você que está aqui, você que está em casa, prestou atenção. A leitura no versículo 19 diz a seguinte coisa: São Paulo e Barnabé tiveram que sair correndo de uma cidade porque eles queriam apedrejá-los. Eles sempre estavam acostumados a ser muito bem tratados, como a gente percebe nos livros dos Atos dos Apóstolos. Em um lugar os queriam matar, em outro os queriam apedrejar. São Paulo e Barnabé chegaram nessa cidade e São Paulo estava pregando. Aí nós vemos o fruto na vida de alguém que tem de fato o pensamento fixo em Deus, o pensamento vivendo em Deus. O versículo 19 diz que Paulo estava pregando, de repente ele olhou um paralítico. A leitura é até redundante, né? A leitura diz: Paulo viu um paralítico das pernas. Deu vontade de perguntar, né? Existe algum paralítico do ouvido? Paralítico do nariz e outros lugares? Não tem, lógico que paralítico, não é? Mas enfim, às vezes a Bíblia utiliza algumas redundâncias para enfatizar o fato, não é? É um recurso literário. Você usa a redundância, muitas vezes de maneira na tese, na antítese, para afirmar a síntese, e assim sucessivamente. Paulo usou esse recurso. Aliás, Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos, dizendo isso, usou esse recurso. São Paulo estava pregando e tinha ali um paralítico das pernas. O que aqui a leitura diz? O que o versículo 19 disse? Que Paulo olhou para esse homem e viu naquele homem que ele tinha fé para ser curado. Gente, mas como que Paulo viu isso? Me perdoe, quando você olha, quantas pessoas geralmente viam, principalmente naquela época de Paulo, que era uma época na qual o preconceito era muito mais acentuado, quando os judeus viam, por exemplo, um paralítico, um cego de nascença, eles achavam que aquela pessoa tinha pecado, ou seus pais tinham pecado, e que ele era um amaldiçoado por Deus, por isso que ele tinha aquela doença. Olha a mentalidade da época. Eles achavam que os paralíticos, que os cegos, que os coxos, eram pessoas que haviam sido amaldiçoadas por Deus. Mas de repente Paulo olhou para aquele homem, que na convenção social, mesmo entre os pagãos,
era considerado alguém que não foi lembrado por Deus, um homem discriminado na sua época. Paulo olhou para aquele homem e viu tudo isso nele. Como que você olha para alguém e vê que aquela pessoa tem fé para ser curada? Você já viu escrito na testa de alguém: eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé, olhe para o meu coração. Você só consegue fazer uma descrição como essa que Paulo fez se você tiver muita profundidade para observar os outros. Porque infelizmente muitas vezes a gente acaba escorregando nos rótulos, nos nossos julgamentos. Você já ouviu aquela palavra? Eu não dava nada por aquela pessoa ali. Aquela pessoa lá, aquele baixinho lá, ou aquele grandão lá, né? Tá vendo como aquele cara é desengonçado? Não dava nada. Às vezes a gente chega num lugar, né? Eu já cheguei em um consultório médico, que o médico era muito jovem. Eu sou jovem, mas o médico era aparentemente mais jovem que eu. E eu perguntei: então, que hora que o doutor vem? Ele olhou e falou: doutor fulano, muito prazer. Aí eu fiquei sem graça, né? Não tem o que você falar depois. Tipo assim, está julgando. É que nem esses dias atrás eu encontrei uma mulher na fila do banco, querendo ser simpática. Quando a gente quer ser simpática é um perigo, né? Minha senhora, quantos meses? Não estou grávida não, sou gorda mesmo. Aí não tem o que você falar para consertar, né? O que você vai falar, não é? Aí eu mudei de assunto, falei do jogo, né? Não vou nem falar de jogos hoje, porque os corintianos já falaram: padre, não toca no assunto, não vou falar, não é? Enfim, às vezes a gente quer ser simpático, mas a gente acaba julgando e parando nos rótulos que a gente tem das pessoas, não é verdade? Preste atenção. Às vezes a gente para nos rótulos. Não, aquele lá é muito alto, aquele lá é muito baixo, aquele lá tem cara disso, tem cara daquilo, tem rosto de pessoa chata. Mas como é que você... Às vezes você olhou para a pessoa está com dor de barriga, né? Está olhando feio para mim. Que nada, o cara está com dor de barriga, por isso que estava com a cara feia, não é? Ou está doente. Paulo não podia ter feito essa leitura, gente, daquele homem paralítico. Mas Paulo era alguém que vivia com o pensamento em Deus. E quem vive com o pensamento em Deus, acaba vendo os outros como Deus vê. Não vê a aparência, vê o coração. Não vê o que está fora, vê o que está dentro. O pensamento de Paulo vivia em Deus. Por isso que ele conseguiu enxergar aquele homem por dentro, aquele homem do avesso. Quem é superficial demais, quem não tem o pensamento em Deus, só vê por fora. Quem vive com o pensamento em Deus consegue ver o que está dentro. Paulo olhou para aquele homem no meio de uma pregação. Quantas pessoas não tinham ali? Mas ele olhou para aquele homem, viu naquele homem, no olhar daquele homem, que ele tinha fé para ser curado. Paulo olhou por dentro, do avesso, e percebeu que por fora existia sim um corpo padecente, mas por dentro existia uma alma vibrante, cheia de fé, de coragem, de alegria. Pode ser que você, muitas vezes, que está aqui, que está em casa, viva assim, exteriormente abatido. Não sei, pode ser: padre, meu cabelo está caindo, padre, eu estou sofrendo, eu estou encurvado, estou com dor na coluna. Filho, filha, independente das dores que estejam fora, nunca deixe que a tristeza e as trevas entrem dentro de você. Porque se a luz estiver acesa no seu interior, não há tristeza que a possa apagar, e nem escuridão que a possa ofuscar. Porque Deus é quem a sustenta. Que a sua fé esteja firme, e que o seu pensamento viva em Deus como o de Paulo. Gente, que homem profundo. Como nós somos superficiais. Como muitas vezes o nosso olhar esbarra em preconceitos, em julgamentos, em rótulos. Eu me lembrei de uma metáfora bonita. Semana passada eu contei uma também. Eu acho que um recurso fantástico para a gente entender. Me recordei de uma metáfora que chama a metáfora do lençol sujo. Eu acho que você vai se identificar. Tomara que não. Mas muitas vezes eu e você acabamos nos identificando. Essa metáfora conta de um casal recém-casado que conseguiu comprar uma casa e mudou para um bairro muito habitado, um bairro com muitas pessoas e com muitas casas, e as casas eram muito próximas uma das outras, igual aqui em São Paulo, que o povo aproveita cada metro quadrado, né? Se sobrar 2 metros é perigoso o rapaz levantar um sobradinho e morar, não é? O povo aqui em São Paulo gosta de aproveitar os espaços. E em tantos outros lugares, não é? As grandes cidades. Aquele casal mudou ali para uma casa. E eles acordaram o primeiro dia, depois que arrumaram a mudança, acordaram no outro dia cedo, tomando café. A esposa olhou pela janela e viu o varal da vizinha.
3 lençóis lavados e estendidos, completamente sujos. Ela olhou, pensou, é um perigo esse pensamento, né? Que vem antes da palavra, né, em alguns momentos. Não queria falar não. Essa vizinha é uma porca. Olha o jeito que ela lavou o lençol. Mulher não sabe lavar um lençol, pelo amor de Deus. Depois fica aqueles filhos lá com ranho escorrendo no nariz. Não é? E julgou a mulher. O lençol está muito sujo. Eu vou comprar um sabão em pó e vou lá ensinar essa mulher a lavar lençol. O marido riu, ficou quieto. Falou, é só papo, né? Vai nada, essa mulher tem tanta coisa para fazer aqui em casa, não vai coisa nenhuma. Aí no outro dia cedo, foram tomar café, a mulher olhou pela janela e viu de novo mais lençóis lavados e sujos, completamente sujos. E ela disse para o marido, eu não acredito que eu mudei do lado de uma mulher desmanzelada desse jeito. Não sabe lavar o lençol é branco, será que ela não percebeu que tem sujeira? E não está nem ventando, porque podia se usar desculpa. Não, está no varal, a hora que o vento vem, suja o lençol. E o marido ficou quieto e sorriu. Foi assim no 3º dia, no 4º dia. Passou-se uma semana. No 8º dia, ela levantou para tomar café. E quando ela chegou à mesa, o marido já estava ali há um tempo. Naquele dia o marido resolveu levantar mais cedo, fez o café, passou o café. E a hora que a mulher sentou-se à mesa, veio a surpresa. Ela olhou e os lençóis estavam branquíssimos, alvos como a neve. E ela disse, não acredito. Até que enfim essa mulher aprendeu. Com certeza uma outra vizinha deve ter ido e ensinado essa bendita a lavar o lençol, porque pelo amor de Deus, uma mulher que não sabe lavar o lençol. Você viu, amor? Aí o marido sorriu, respirou e falou, amor, os lençóis estão iguais. É que hoje eu acordei mais cedo e limpei o vidro da nossa janela. Como que está a sua janela? Como você anda olhando as pessoas? A culpa muitas vezes não está no outro, não. Está aqui, ó. Aí. É sério ou não é? Muitas vezes a gente olha no outro, às vezes alguém lá da sua casa. Padre, eu não aguento mais fulano. Será que não está na hora de você limpar a janela, não? Para ver que aquele fulano e aquela fulana também tem coisas boas e que ele só vai mudar quando você aprender a valorizar o seu positivo também. E aqui eu não quero ser superficial, porque eu sei que existem situações complicadas. Padre, você fala assim porque você não mora com fulano, não é? Eu sei que eu não moro e não quero ser superficial e fazer uma análise rasa do seu sofrimento, porque o sofrimento é seu, eu respeito. Mas filho, filha, não caia no risco de achar que o lençol do outro está sujo enquanto a sua janela está encardida. Deixa a água do Espírito Santo lavar a janela dos seus olhos e do seu coração nessa noite, para que você enxergue a realidade com os olhos de Deus, e não com julgamentos superficiais, e não com um olhar raso. Gente, São Paulo olhou aquele homem, e ele viu naquele homem o seu melhor. Com certeza aquele homem não tinha uma bela aparência, porque infelizmente nós somos estéticos, a nossa visão é muito estética. Eu fico observando às vezes, você vai numa repartição pública, chega uma pessoa esteticamente feia, muitas vezes os atendentes, com todo respeito àqueles que realizam esse trabalho, mas em muitas circunstâncias é assim, trata a pessoa com desdém, não dá atenção, aí chega bonita, principalmente quando é mulher, com aquelas roupas compridas, já vem 3 homens trombando, pois não? Senhorita precisa de alguma coisa? Até mais do que a senhorita precisar aqui, eu posso te ajudar, viu, depois do expediente, não é? A gente, infelizmente, nós somos, estou brincando, mas é muito sério, nós somos muito superficiais, nós nos pautamos na beleza. Eu gosto tanto de ouvir aquele cantor, ele é tão bonito, mas o que ele está cantando nas letras dele? Está acrescentando a sua vida? Ou você só vai sendo superficial, comprando o livro pela capa, sendo que o conteúdo muitas vezes é deplorável?